Aqui, Evandro José Flores. O senhor afirmou ser o único que tem formação universitária. O que vem a ser essa educação universitária no seu entendimento? Bem, na verdade, eu condensei a coisa demais. É claro que eu não sou a única pessoa que tem formação universitária no Brasil. Eu estou dizendo que das pessoas que eu conheci no meio jornalístico universitário, o único que eu vi que tinha formação universitária, vamos dizer, dentro da minha faixa de idade, foi eu mesmo. Né? E nas faixas de idade subsequentes. Mas é claro que existem muitas pessoas que têm formação universitária. Né? O doutor Ernildo Stein é um, o Miguel Real era outro. Né? O Paulo Mercadante era outro. E muitas pessoas tinham formação universitária. Antigamente era normal isso. Antigamente, mesmo o sujeito que não tinha estudado na universidade adquiria formação universitária através das suas leituras. Era o normal. O que significa essa formação? Significa você ter lido as mesmas coisas que os demais elementos da intelectualidade superior leram. Você está informado do que eles sabem e, portanto, você pode conversar com eles. Não é isso? Se você quer um exemplo característico, por exemplo, a amizade entre o Otto Maria Carpo e o Franklin de Oliveira. O Franklin de Oliveira jamais chegou a ter, e eu acho que ele, se é que eu me lembro, ele não tinha nenhuma formação escolar específica. Talvez tivesse um diploma de direito, que é a mesma coisa que nada. Né? Mas é, obviamente, um homem de formação acadêmica muito elevada, capacitado a discutir qualquer assunto com o Otto Maria Carpo, porque os livros que o Carpo tinha lido, ele tinha lido também. Tá certo? Procurem, tem um livro, ele escreveu pouco relativamente. Né? Inclusive o último livro dele foi um livro sobre a Semana de Arte Moderna, de 22, Descendo o Cacete, e o livro está muito mal editado, no fim das contas, mas ele tem livros importantes. Tem um livro dele, uma coletânea de ensaios críticos, chamada Fantasia Exata. Se puderem, não deixem de ler esse livro. Você vê o que é um grande crítico literário. É um homem de uma cultura imensa, cultura literária, histórica, artística, política, científica, etc, etc. Um homem que dá para conversar sobre qualquer assunto. Né? Eu conheci, no Brasil, o homem mais culto que eu conheci foi o Daniel Brilhante de Brito. Daniel Brilhante de Brito era apenas um tradutor, que era um tradutor de 16 idiomas, um treco assim, e que você conversando com ele, você mencionava qualquer poeta de qualquer língua, ele recitava 10 versos do cara na língua originária e assim por diante. Né? Foi o homem mais culto que eu conheci, em pessoa, foi o homem mais culto que eu conheci no Brasil. Antigamente havia muitos desses tipos, gente. Era normal ser assim. Né? Você pega os livros de crítica literária, por exemplo, eu mencionei o Oswaldino Marx. Saiu uma coletânea de ensaios dele pela livraria Civilização Brasileira. Né? Você vê o nível do camarada. Depois você pega o Augusto Maier, poeta e crítico gaúcho. Todos esses estão no nível do Carpo. Dava para eles conversar com o Carpo, pô. Né? Na geração seguinte você já não tem mais essas pessoas. Simplesmente não tem. Por quê? Porque as pessoas não sentem falta disso. E por que elas não sentem falta? Porque no ambiente universitário em que elas estão, ninguém exige isso. Não se espera que o sujeito saiba isso. Se espera que saiba aquilo que é do interesse do departamento. Então você vai ser julgado pelos seus pares, que tem mais ou menos o mesmo nível de cultura que você. E não vai passar disso. Então, esta coisa toda chama currículo Lattes, isso é uma palhaçada, gente. Né? Currículo Lattes é assim, um monte de referências feitas por imbecis para imbecis, não é mais nada. Eles não sabem o que é um homem de cultura. Eles realmente simplesmente não sabem. Né? Quando você vê o que os caras escrevem a meu respeito, eu digo, mas claro que eles não estão entendendo coisa nenhuma do que eu estou fazendo. Quando o sujeito diz, o Olavo não é, como é que se diz? Não é benquisto nos meios acadêmicos. E o que é meio acadêmico para você? São aqueles menininhos do seu departamento. Ou outros similares de outro departamento igual. Não são grandes figuras. Aqui outro dia estava a Mariana fazendo aqui a lista da referência. Eu sou o autor brasileiro que mais tem referências de autores acadêmicos de primeira ordem no mundo. Ninguém tem isso no Brasil. Você acha que Vladimir Safatli tem? Você acha que Marlene Chauí tem? Você acha que o Cagade tem? Você acha que todos esses metidinhos têm? Claro que não. Eu tenho lá mais uma centena de referências no Brasil, no mundo, de gente de altíssimo nível acadêmico. Mas eles não sabem o que é isso. Em primeiro lugar,
Quer dizer, os autores importantes do exterior, eles não conhecem. Por exemplo, o Vladimir Tismaniano. O Vladimir Tismaniano é um cara que tudo quanto é autor que está discutindo a história moderna, todos eles citam o Vladimir Tismaniano. Todos eles sabem quem é, portanto é um cara que está nesse nível. No Brasil, os caras ficaram sabendo porque, por influência minha, saiu um livro no Brasil. Senão eles nunca teriam ouvido falar. E assim por dentro, vai esse negócio da poneurologia que ele estava falando. Hoje estava vendo o programa do Daniel, né? Faz comentário político, diário excelente, né? Daniel Guedes, como é? Esqueci o sobrenome. Daniel Lopes, é isso aí. Estava lá falando da poneurologia. A poneurologia está lá por minha causa. O catálogo inteiro da realização foi eu que fiz, gente. Tirando o que era os livros de ginástica, essas coisas todas, fui eu que fiz. Quer dizer, eu fui diretor editorial daquela coisa, não recebi um tostão por isso até hoje. Não recebi um muito obrigado. Porque isto é o Brasil. O Brasil é isso, é uma terra de vigarista. Tá certo? Então, eu entreguei tudo isso pronto. Falei, autores que o sujeito dono daquilo, em 20 vidas, ele não chegaria a conhecer, quanto mais a ler. Não é isso? Mas depois faz o sucesso que se ganha dinheiro. Não estou reclamando, não preciso do dinheiro, não. Também não preciso do obrigado, é óbvio. Não sou eu que precisa disso, quem precisa disso é ele. Para ser um homem de verdade. Senão não vai chegar a ser nunca. Né? Porque qualquer coisa que eu tenha aprendido com qualquer um, eu digo obrigado. E sinto uma dívida com o cara. Se você pega o Schwung fez cachorrada comigo, assim, cachorrada feia. Né? E eu, como achei que eu tinha uma dívida intelectual com ele, tinha aprendido coisa com ele, né? Não quer dizer que eu aceito tudo, mas eu achei que ficava feio, né? Eu me vingar do cara literariamente, escrever contra ele. Não, falo 2, 3 coisinhas, acabou. Né? Mas no Brasil a pessoa não tem mais esse sentido de honra, que em outras épocas era normal. Você está entendendo? Você vira, por exemplo, você pega a história do Carpo, né? O Carpo e o Jorge Amar chegaram a trocar sopapo. Quando que eles escreveram uma linha um contra o outro? Nunca. Então eu não vou usar o meu instrumento literário para me vingar de um cara que só porque eu o detesto. Sei lá o que ele fez, mexeu com a minha mulher, pisou no meu pé, né? Sei lá, roubou minha cueca, qualquer coisa assim. Entendeu? Não vai se rebaixar esse ponto. Então, leiam os críticos literários dos anos 40, 50, 60, vocês vão entender o que é a formação universitária, porra. Né? Você lê, sei lá, o Sérgio Millier. O Sérgio Millier é um cara que morava num quarto de pensão, ele tinha o terno do corpo e mais um. Isso era total, os bens do Sérgio Millier eram isso. Lê os artigos dele, você vai ver o nível do cara. Lê o Álvaro Lins, né? Esses dois eram caras da esquerda, aliás, né? Mas naquele tempo, ser de esquerda não era ser idiota como hoje. Não era mesmo, né? Então, por que eu estou falando desses críticos literários? Porque a formação literária é a essência da educação. Se o cara não tem formação literária, ele pode estudar ciência e filosofia o resto da vida dele, ele nunca vai ser nada. Por quê? É a literatura que dá para você o senso, vamos dizer, da significação múltipla das palavras. Significação e intenção que muda conforme a situação, conforme a entonação, conforme o lugar, conforme a hora. Tá certo? E aí que você pega o senso, vamos dizer, infinita maleabilidade da linguagem. Você não pode adquirir isso lendo livros de ciência, porque na ciência é o contrário. Na ciência as palavras têm significados fixos, uniformes. Né? Então você, lendo o livro de ciência, nunca vai aprender a ler. Você pode saber aquela ciência, mas você vai continuar analfabeto como antes. Esse é o problema dos... Sabe, quando eu vou discutir com o pessoal, diz, eu sou professor de física no raio que eu parta. Estão todos assim. Não falha um. Não, quer dizer, falha. Tem alguns que falam, são meus alunos. Né? Eles entenderam o que é ler. Né? Por exemplo, você pode discutir com o Rafael de Paula. Não é isso? Então, tem outros também. Então, agora, se o cara, sei lá, saiu do ginásio e começou a ler livro de física e não parou mais, pronto, acabou. Você nunca vai aprender. Então, primeiro você tem que aprender a linguagem em geral e depois a linguagem específica da sua ciência. Por quê? Porque na sua ciência o que importa não é a linguagem.
são os referentes. E esses referentes têm uma ligação fixa com as palavras. Uma palavra significa sempre a mesma coisa, vista sob o mesmo aspecto. Portanto, não tem riqueza vocabular nenhuma. O objetivo das ciências naturais não é aprimorar a sua linguagem e, portanto, a sua percepção da vida em geral. É aprimorar a percepção especializada de determinados objetos já previamente recortados para aquela ciência. Que por isso podem ser designados por palavras com significados estáveis, permanentes e uniformes. Portanto, livros de ciência não ensinam ninguém a ler. Não deveria ser preciso explicar isso, né? Então, a coisa começa com a literatura, sem dúvida. Se você pensar bem, a classe superior inglesa, né, que administrou o mundo, os administradores coloniais ingleses, qual era a base da educação deles? Grego e latim. Todos eles sabiam um monte de coisa de Homero, de Virgílio, de cor, todos eles. Daí eles iam estudar outra coisa. Daí iam estudar geografia, estudar física, etc, etc. Então, é isso, a base da educação é isto. Se você puder adquirir uma formação literária clássica com línguas antigas, é melhor para você. Essas línguas têm uma riqueza que, para hoje em dia, chega a ser inimaginável. Essa língua tem uma espécie de um poder mágico. Né? E se der para você poder aprender uma outra língua antiga, por exemplo, eu estudei um pouco do árabe clássico, né? O que eu ganhei ali, não há dinheiro que pague, porra. Porque você veja, os árabes eram uma nação de poetas. Todo mundo fazia poesia ali. E, no entanto, como dizia Goethe dizia, você vê, os árabes, ao longo de toda a existência deles, só reconheceram 8 poetas. A exigência é. Né? Árabes e persas, né? Então, você lê o Rumi, Jalaluddin Rumi, poeta persa, é um negócio assim de uma força oceânica. Tem algum treco ali que eu não sei explicar. Eu não conheço obra parecida no mundo que possa se obrear com aquela. Não conheço. Né? Agora, você quer aprender a ler? Pega um monte de soneto de Camões e decore, porra. Camões é um dos grandes poetas da humanidade, meu Deus do céu. Só não é mais conhecido porque tem pouca gente que lê português. Mas é errado, na verdade tem muita gente que lê português, mas nos países de outras línguas tem pouca gente que lê. Na Itália, na Alemanha, tem pouca gente que lê, mas tem estudiosos. Né? Quem conhece Camões fica maravilhado. Assim como quem conhece a filosofia portuguesa fica maravilhado. Né? Leibniz disse, é a filosofia que sempre recompensa o seu leitor. Né? Dedicou anos ao estudo da filosofia portuguesa. Agora, os livros de filosofia não servem para isso. Pelo seguinte, o talento filosófico nem sempre vem junto com o talento literário. Não é a mesma coisa. O sujeito pode ser um excelente filósofo, certo? Tendo uma língua relativamente tosca. Isso é possível. Outros não. Mas, também, é claro, às vezes um filósofo que não é tão grande, ele tem uma força verbal muito maior que a do grande filósofo. Então, por exemplo, eu vivo citando aqui o John Dewey, né, o filósofo americano que recolocou em circulação a semiótica do João François, chamado João de São Tomás. Né? O Dewey talvez seja o maior pensador americano, mas ele escreve horrivelmente. É desagradável, aquilo arranha os ouvidos. Eu não sei por que ele é assim, mas foi o que ele conseguiu fazer. Né? E os livros dele são indispensáveis. Você vai aprender muita coisa ali, mas você não vai aprender a escrever. Não vai aprender inglês lendo John Dewey. Né? Por outro lado, se você lê, por exemplo, Schopenhauer escreve maravilhosamente, mas ele não é um filósofo tão grande. Ou Ortega Gasset é, de longe, o maior prosador espanhol de 5 ou 6 séculos, e ele não é um filósofo tão grande. Né? E assim por diante. Então, a filosofia é um negócio mais ambíguo, mas entre os poetas, romancistas, você não vai perder nada, é ali que você vai ganhar tudo.
Então, primeiro, adquira uma formação literária extensa. Leia tudo que você puder de poesia, de romance, de teatro. Né? Aprenda a dizer, porra. Cria um vocabulário. Né? Conhecer muitas palavras é importante, saber usá-las nas diferentes situações e circunstâncias. Isso é básico, gente. Se não tem isso, você nunca vai ser culto. Agora, quem ensina isso hoje? Você entra numa faculdade de letras hoje, os caras não leem mais as obras literárias, só leem estudos literários, porra. O que é isso? E ler estudo literário escrito por gente chata. Você vai lá e lê o Jacques Derrida. Parece que estava lascado lendo o Jacques Derrida. Filosoficamente talvez tenha sua importância, mas ele não vai ensinar você a escrever. Né? Perguntar para o Jorge Gusdorf se ele tinha lido Derrida, fala, não, estou esperando traduzindo para o francês. Então, mas pronto, Jorge Gusdorf, você pode aprender a escrever lendo Jorge Gusdorf. Né? E assim por diante. Se você ler, por exemplo, lê as obras da Henri Bergson, a Henri Bergson, acho que não tem uma tese do Henri Bergson que eu concorde completamente. Mas é um escritor primoroso, escritor de primeiríssima ordem. Ele consegue dar uma translucidez para as ideias. Então, na filosofia, esse tipo de escrito é bom. Mas não vá para a leitura filosófica antes de ter cultura literária ampla e sólida. É o que eu sugeri, sempre sugeri. Pega o livro do Otto Maria Carpo, a História da Literatura. Faz o que eu fiz no começo. Já sugeri, já dei o segredo. Eu li isso aí, eu tinha 17, 18 anos. Eu fui marcando todos os escritores importantes. Se o Otto Maria Carpo falava de um cara mais de uma página, eu marcava o nome dele. E os livrinhos dele. E fui fazendo a lista de todos os livros que eu ia ler pelo resto da minha vida. Estou lendo até hoje, não acabei até agora. Isso aí o que é? Tem algum curso de letras que vale a isso? Mas está brincando comigo? Mas eu sou professor de letras. Vai lamber sabão, rapaz. Você não conhece literatura? Conhecer literatura é como o Bruno. Qualquer poeta que você dava para ele recitava os caras, pô, sabia tudo de cor. O Bruno tem uma formação acadêmica, esses caras não têm. Você está brincando? Você acha que assim, é porque você tem lá o currículo Lattes, porque meia dúzia de outros idiotas de outra faculdade leram o seu trabalho, você chegou lá, prometeu um dinheiro pro cara, ou sei lá, né? Faz crédito para mim que eu paro de comer a sua mulher. É assim, porra. É um ambiente corrupto. Né? Então não leve essa coisa a sério, tá bom? Bom, acho que por hoje já foi demais.